Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal aqui do YouTube do Síndico Mais Gestão, onde vamos fechar a nossa série, de aulas com o que foi o título, foi dado como sendo Liderança e Legado, e onde vamos falar de um tema muito importante relacionado ao capital social. Como que a gente pode construir esse capital no ambiente condominial. Mas antes, alguns avisos importantes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para ficar por dentro das atualizações e compartilhar, com outras pessoas para que elas também possam ter acesso a esse conhecimento que sempre preparamos, com muito carinho para você, né? Outro aviso importante é que lembre-se que após a aula, baixe o guia de estudos que preparamos para você colocar em prática tudo o que foi discutido nesta aula, né? Então não deixe de baixar esse importante material. O link vai estar na descrição, não é? Aqui embaixo. E também aproveito aqui para falar, do meu mais recente livro, que é o Fator Humano no Condomínio, onde eu procuro fazer uma abordagem além da técnica, tratando os conflitos não de formas superficiais, como que a gente pode conduzir melhor as assembleias e como prevenir conflitos, entre outros, né? O link para você adquirir este livro vai estar na descrição também, ok? Bom, então vamos começar a nossa aula, que é os aspectos importantes que nós vamos estar tratando aqui com vocês, né? Então, vamos preparando aqui o nosso material. Muito bem. Então, como vocês estão vendo, eu vou fazer aqui, estou trabalhando aqui uma metáfora que é o legado, ou seja, de você transformar pedra em comunidade. Quer dizer, então, isso aqui é a metáfora que nós vamos desenvolver junto aqui com vocês, ok? Bom, então a gente observa o seguinte, que ao longo da nossa trajetória, de estudos, quando a gente olha da aula número 1 até a aula número 9, o que, que a gente fez aqui? Então nós exploramos, as técnicas de manutenção predial, nós navegamos pelas complexidades jurídicas e trabalhistas e compreendemos a sociologia das relações humanas, né? Cada ferramenta, cada lei, cada insight nos preparou para algo maior, né? Que é o capital social que a gente vai estar abordando. Então não perca, fique aqui com a gente. Bom, então o verdadeiro objetivo, da gestão condominial, ela transcende a administração do patrimônio físico, né? Ou seja, ela trata de cultivar um ecossistema humano onde pessoas não apenas coexistem, como a gente observa, né? Parece que as pessoas estão ali simplesmente ocupando um espaço, mas prosperam coletivamente. Este é o legado que distingue um administrador competente de um verdadeiro líder comunitário. Então vamos ver como que a gente pode trabalhar para que haja prosperidade coletiva das relações humanas, tá? Então, vamos começar aqui com capital social. Isso aqui é o tema central da nossa discussão de hoje, né? Então, observe que esse tema ele foi desenvolvido pelo sociólogo Robert Putnam, que revolucionou nossa compreensão sobre o que torna comunidades funcionais. Aqui está se referindo a comunidades de uma maneira geral e nós estamos trazendo isso para o ambiente condominial. Então, o capital social, segundo o autor, representa os recursos intangíveis que emergem das relações humanas. Olha que coisa, os recursos intangíveis que emergem das relações humanas. Quer dizer, é um ativo tão valioso quanto o capital físico ou financeiro, porém infinitamente mais complexo de construir, né? Observe que tudo que envolve as questões humanas, ela tem um certo grau de complexidade. Então você está percebendo, que você construir estruturas físicas, você fazer um orçamento condominial, não é tão complexo como você construir esse capital social, né? Porque você vai trabalhar com pessoas e relações entre pessoas, né? Bom, então nós vamos explorar aqui três elementos essenciais desse capital social, segundo o autor. Então, a confiança mútua, né? A expectativa recíproca de que vizinhos agirão com boa fé e consideração. Permite vulnerabilidade e cooperação espontânea sem contratos formais. Quer dizer, a base aqui dessa relação é a confiança entre as pessoas, né? Normas compartilhadas, né?
Então, o que que isso significa? São valores coletivos, como respeito, né, consideração, né, sobre comportamento aceitável. Respeito aos espaços comuns, quer dizer, isso aqui que a gente está falando, né, respeito a esses espaços, e a responsabilidade mútua. Isso aqui é importante, porque a responsabilidade no condomínio, as pessoas acham que é só do síndico, muito pelo contrário, os condôminos também são responsáveis pela gestão, né, e funcionam como reguladores sociais informais, né, e redes de reciprocidade. Quer dizer, isso aqui é um dos mais importantes que se refere a essas conexões interpessoais que facilitam troca de informação, ajuda e recursos. Transformam estranhos em uma comunidade integrada. Quer dizer, então veja que a gente, como síndico, a gente tem um papel de construtor dessas relações, né? E quando esses três elementos eles funcionam de forma alinhada, surge algo notável aqui, que é a capacidade de ação coordenada sem coerção. Quer dizer, você não precisa de leis nem impor nenhuma obrigatoriedade, né? Problemas complexos são resolvidos organicamente, ou seja, pelas pessoas do próprio condomínio. Conflitos são mediados de forma natural. E o bem coletivo, que é as áreas comuns, o patrimônio comum, emerge não por imposição, mas por compromisso compartilhado, tá? Agora, quais são os frutos tangíveis do capital social elevado? Quer dizer, ele gera alguns resultados tangíveis, como, por exemplo, a segurança ampliada, quer dizer, vizinhos atentos criam vigilância natural. Então, isso aqui é um princípio CEPER que eu vou abordar em outro tema sobre esse assunto aqui. A confiança permite alertas mútuos e intervenções preventivas antes que problemas escalem. Então, isso aqui é uma forma de você mitigar a questão dos riscos relacionados à segurança. A valorização patrimonial, quer dizer, condomínios coesos são mais atraentes ao mercado. A reputação de boa convivência influencia preços tanto quanto estrutura física, né? Olha que coisa maravilhosa a gente tem aqui. E o bem-estar psicológico, né, principalmente nessa era que a gente vive de muitas doenças mentais, né, ele vai ter um impacto muito importante desse ambiente. Ou seja, o pertencimento ele reduz isolamento e ansiedade. Quer dizer, quando você participa de algo muito maior, né? Então, isso aqui é importante na construção desse capital social. Então, os frutos tangíveis que a gente pode ter como consequência do capital social elevado, que é a segurança ampliada, a valorização patrimonial e o bem-estar psicológico, que hoje é um dos mais importantes. E aqui a gente tem um certo paradoxo, né, com relação a investimento. Porque embora o capital social ele não apareça nos balanços contábeis, mas seu impacto financeiro ele é mensurável. Então, condomínios com alta coesão social apresentam o quê? Menor inadimplência, custos reduzidos de segurança privada e manutenção mais eficiente. Então, aqui você tem uma forma de você tangibilizar financeiramente o capital social. Mais importante, eles criam ambientes onde pessoas genuinamente desejam viver, não apenas onde são obrigadas a morar por questões circunstanciais. Então veja a importância do capital social para o ambiente coletivo, tá? Então vamos fazer aqui um comparativo, né, sobre as questões físicas e as questões culturais, né? Então nós temos obras de fachada, por exemplo. Elas são reformas visíveis, eventos isolados, regras impostas, criam aparência temporária de ordem sem transformação genuína nas relações. É claro que isso tem um impacto visual e também no conforto, mas não representa relações genuínas como a cultura que você consegue instalar, ou seja, mudanças comportamentais profundas, valores internalizados, práticas que se autossustentam, o legado que permanece após você partir. Então veja que a cultura ela é muito mais durável do que obras de fachada, né? Então a tentação que a gente tem de buscar soluções rápidas, como uma assembleia carismática, né, uma campanha visual atrativa, uma regra mais severa, essas ações têm seu lugar, mas são apenas gatilhos. A verdadeira construção de comunidade exige algo mais difícil e demorado, né? Porque a gente está falando desses aspectos
né, de consolidação, de construção de comunidades. Então, nós temos aqui alguns aspectos importantes dessa construção. Quer dizer, a ética diária exemplar. Cada decisão do síndico e do gestor modela comportamento aceitável. Transparência financeira, respeito aos prazos, linguagem cortês, tudo isso ensina. Quer dizer, é uma forma de você ensinar pelo comportamento e pelas suas atitudes. A paciência estratégica. Mudança cultural leva anos, não meses. Celebre pequenas vitórias, mantenha a consistência mesmo quando resultados parecem lentos. Então, isso aqui é muito importante dentro da forma como a gente constrói essas relações. E uma pedagogia contínua, quer dizer, eduque sobre o porquê das regras, não apenas o que. Transforme cada conflito em oportunidade de aprendizado coletivo sobre convivência. Quer dizer, isso aqui não pode ser desperdiçado. Quer dizer, o conflito é uma forma da gente, né, aprender, né, a se desenvolver e a conviver com outras pessoas. Né? Então, finalizando, eu sou Albério Dias, sou professor, escritor e gestor condominial. Aqui está meu contato e sou autor desses 3 livros aqui. Então, espero que com isso a gente ter contribuído de alguma forma para o seu crescimento e aprendizado como síndico ou síndica profissional durante essas aulas aqui. Então, um grande abraço e até um próximo encontro.